What's up, guys? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Preparados para mais uma aula, para nossa quarta aula? Vamos fazer uma recapitulação daquilo que a gente viu. Vimos subject pronouns, certo ou errado? Certo. Vimos verbo to be, certo ou errado? Certo. Forma negativa, interrogativa, afirmativa, certo ou errado? Certo também. Vimos o verbo to be no passado, certo também. Lembra lá do was e were? Vimos também esse mesmo verbo to be no passado e na forma negativa e interrogativa, wasn't, weren't. Lembra lá que você adicionou N apóstrofo T lá no verbo to be para poder montar frases negativas? Foi isso mesmo. Então a gente já viu isso tudo, então quer dizer que a gente está craque em subject pronoun, tá? 100%. Agora a gente vai ver um tipo de pronome que não é mais o pronome que faz a ação acontecer, aquele pronome que faz o verbo acontecer, mas sim aquele que recebe a ação, certo? Então a gente está trabalhando agora com um pronome que recebe, não mais aquele que age. A gente vai chamar de object pronoun. Os object pronouns, eles têm a função bem clara, uma função bem simples, que é o quê? Receber a ação do verbo. Eles vão receber a ação verbal. Se eu te falo em português, por exemplo, Joãozinho, traz um pouco de água para mim. Tá ok essa frase? Tá ok. Mas se eu te falo assim, Joãozinho, traz um pouco de água para eu. Fica estranho? Sou estranho? Professor, soa muito esquisito. Pois é isso que a gente está vendo aqui. Para não soar desse jeito, a gente vai aprender os object pronouns de forma 100% para a gente não errar nem na pronúncia nem na escrita. Tranquilo? Então vamos lá. Eu vou colocar um exemplo aqui. A gente pôde notar pelo quadro que os nossos subject pronouns agora eles mudaram de forma. Alguns permanecem iguais, certo? Alguns permanecem iguais, se você notar. Outros já mudam um pouquinho a forma. E esses que mudam a forma, a gente precisa gravar, a gente precisa saber utilizá-los. Então vamos colocar uma frase aqui. Não vamos pegar o exemplo do Joãozinho, vamos pegar outro exemplo. Eu vou chegar para um amigo e falar assim, Paulo, bring some water. Bring some water to me. Aqui eu estou pedindo para o meu amigo Paulo trazer um pouco de água para mim. E eu usei o me. Eu não usei mais o I, porque não faz sentido eu falar, Paulo, traz um pouco de água para eu. Não, fica estranho, sou errado. Então eu falei, Paulo, traz um pouco de água to me, para mim. Então eu usei o nosso pronome. Por quê? Porque agora o sujeito não sou mais eu, o sujeito é o Paulo. Quem que é o objeto dessa ação? Quem que é a pessoa que está recebendo a ação? Agora sou eu, certo? Então aqui o Paulo, ele age e o mim, ou seja, o eu, recebe a ação. Então eu falo, Paulo, bring some water to me. Professor, então quer dizer que se eu montar a frase, eu chamar o Paulo e falar, Paulo, traz um pouco de água. Vou colocar 3 pontinhos aqui. Paulo, traz um pouco de água para she. Eu posso, professor, fazer isso? Traz um pouco de água para ela. Se a sua resposta foi sim, você está errado, não pode. Então, você tem que pensar que agora, como a gente está recebendo a ação, eu não posso mais usar esses pronomes. Esses pronomes, eles são para quem age. Quem está agindo aqui agora é o Paulo. O nosso she, que é ela, que está recebendo, mudou de forma. Se mudou de forma, agora eu estou falando de her. Então vamos pegar um pouquinho de pronúncia? Vamos lá, repete comigo aí. Me, you, her, him. Olha o som de M, him. Não é him, é him. É som de M, som bilabial. It. Lembra do exemplo do it e não do it? It. Us, you e them. Então aqui a gente tem as pronúncias. Depois, se você quiser dar uma praticada, só voltar alguns minutos o vídeo e repetir que você vai ter uma pronúncia excelente. Então, Paulo, bring some water to she. Não, professor, agora eu não posso usar mais o she. Agora eu vou usar o her. Então quer dizer que agora eu estou falando, Paulo, traz um pouco de água para
ela. Professor, mas não é o mesmo ela? O mesmo ela, mas vale lembrar que ela não é sujeito, agora ela é objeto. Então, toda vez que você vê essas palavras em algum texto, toda vez que você vê essas palavras em algum enunciado, você vai saber que elas têm sim a mesma tradução que essas, se a gente for comparar, mas elas servem como objeto, elas não servem como sujeito, elas vão estar sempre recebendo a ação verbal e não praticando a ação verbal. Tá tranquilo? Então, aqui o verbo é o verbo trazer, né? Bring what? Some water. Trazer o quê? Trazer um pouco de água. Para quem? Para essa pessoa que é o objeto, que é o pronome objeto, ou seja, para ela. Então aqui eu posso colocar N frases, lembrando que agora eu não posso mais usar subject pronouns, só se eu quiser agir. Olha o exemplo dessa frase, uma frase muito confusa, mas muito interessante. Vou até colocar de vermelho, para você prestar atenção nela. Vamos usar o pronome he. O verbo bring no passado vira brought. Então, he brought. Ele trouxe water. He brought water to him. Tenta traduzir. Será que vai dar um nozinho na sua cabeça? Vamos ver se vai dar. He brought water to him. He brought water to him. Professor, é isso mesmo ou eu traduzi ele trouxe água para ele? É isso mesmo. Aqui a gente não quis especificar que o Paulo é ele. Mas eu posso usar assim, o meu he para quem está agindo. Mas agora eu não posso falar he brought water to he. Porque agora esse outro him, esse outro ele, pode ser o Pedro. E neste caso esse he vai ser o Paulo. Então, professor, eu disse que o Paulo trouxe água para o Pedro, mas eu mudei os pronomes? Mudei os pronomes. Por quê? Porque o he é aquele que age e o him é aquele que recebe a ação verbal. Então, resumindo o que a gente está falando aqui. Professor, aprendi pronomes que são sujeitos? Sim. Aprendi pronomes que são objetos? Sim. Não posso me esquecer que eles não vão iniciar frase. Lembre-se disso. Esses pronomes, eles não vão iniciar frase. Os pronomes que vão iniciar frase estão bem aqui. Certo? São os subject pronouns, são os personal pronouns. Os que vão receber a frase, geralmente você vai notá-los lá no finalzinho da frase. Por quê? Porque eles são objetos, eles estão recebendo a ação do verbo. Então, eles são só objetos, apenas recebem a ação verbal. Então, você vai notá-los quase no final da frase, enquanto esses basicamente sempre no início da frase. Tá tranquilo? Professor, posso montar quantas frases eu quiser? Pode montar quantas você quiser. Se você quiser montar 200 frases, você pode montar 200 frases, lembrando que esses caras aqui, eles recebem a ação verbal. Vou dar mais um exemplo, um último exemplo. Uma que pode também dar uma bugadinha. Olha essa frase. Vamos usar o Paulo novamente, falando que o Paulo... Aqui é o verbo buy. Ele é um verbo irregular, está no passado. Paulo bought, o Paulo comprou. Vamos ver o que ele comprou. Podemos falar que ele comprou um carro. Buy. Paulo bought a car to you. E esse you, professor? E agora? Não entendi. O que eu faço? O que eu tenho que saber? Será que ele é singular? Será que ela é plural? Aqui você nem precisa se preocupar. Você só precisa saber que esse you, se o Paulo comprou um carro para vocês ou para você, isso vai depender da frase que você estiver escrevendo. Mas lembrando que aqui eu não estou usando esse you. Nessa frase eu estou usando outro you, que é o you object pronoun. Professor, mas ele é o mesmo, tem algum problema? Não. Toda vez que você lê frase desse tipo ou escrever frase desse tipo, você vai ter ciência de que você não está usando o you como sujeito, mas sim como objeto. Porque o sujeito nós já temos, ele é o Paulo. Tranquilo, pegou. Espero que vocês tenham pegado. Fiquem atentos para a nossa próxima aula e revisem sempre que necessário. Brigadão, galera. Um abraço para todos.